Voltamos aqui pra falar as apresentações. É meu coco? Não, pera, apresentações não. Ó, apresentação. em primeiro lugar, Primeiro lugar do melhor. melhor isso aqui. Pra mim foi a privada com o pirulito. Em segundo lugar, roda. Roda, roda. Roda chiquetinha. Roda chiquetinhas. Chiquetinhas, como é que fala? Roda, chiquetinha. Aí você fala o terceiro e depois o O último. último, o mais... Não, O terceiro. O terceiro, banana. Banana, mas... Banana é leve. É, bem mais ou menos. Tem um gostinho leve de feeling, né? Sim. Agora, o último, pior de todos, horroroso. Não, penúltimo. Que devia ter jogado no É só o lixo. último. Só o último. Penúltimo. Esse aqui é o pior de todos. O horroroso, pior de todos. Eu comi. Dá essa bala pros seus amiguinhos. Eu nunca mais como na minha vida. Falou! Falou?